Muito bem, meus queridos. Já voltamos. Vamos fazer aquele bate-bola jogo rápido da nossa revisão. O que nós estávamos assistindo, professor? O que eu estava falando com vocês? Era a aula 19.1. Na aula 19.1, falamos sobre caprinocultura. E agora é a 19.2. Revisão, bate-bola, jogo rápido, olho na tela. Olha aí, ó, na aula 19.2, nós vamos revisar o que falamos na aula 19.1. Nós falamos sobre o quê? Cabras, manejo de criação. Falamos uma introdução aí sobre caprinocultura. Prof, oi, o que significa caprinocultura? Pessoal, caprinocultura é o... Aqui pro tio. Pega aí, abre o caderno, eu esqueci de falar. Escreve tudo direitinho. Então, professor, já estou com tudo aqui anotado. Sublinha aí, tá bom? Dá uma olhada lá na tela. Vou deixar na tela para você seguir aí. Eu estou em caprinocultura. Significado de caprinocultura. Caprinocultura é um nome dado para as atividades que o caprinocultor, que é o criador de cabras, desenvolve. Quais são essas atividades? Construção da instalação, o sistema de criação, se é intensivo, extensivo, semi-intensivo. Todos os manejos realizados na criação dos reprodutores, na criação das fêmeas, na criação dos filhotes, no cuidado alimentar, no cuidado de evitar doenças, no cuidado de quando você verificar que ele está ficando doente, quais são as intervenções que você tem que realizar para amenizar isso. Então, tudo que você fizer dentro do processo de criação, manejo, atividade que envolve criar cabras, é caprinocultura. Professor, o que é bode? Bode é o macho, é o nome que se dá para o macho. Então, ó, vou colocar esse sinal que é o sinal do macho. Professor, oi, o macho... Vamos apagar? Por quê? Porque eu vou botar de azulzinho. E aqui, professor? Cabra é a fêmea, ou matriz. Na verdade, os dois, bode e cabra, têm características de reprodutores e características tanto para macho quanto para fêmea. E aí, meus queridos, são chamados de a matriz. Quando o macho cruza com a fêmea, ele dá um filhotinho. Chamado de cabrito. Cabrito. Professor, o que nós falamos também? Eu já falei até dentro da criação, sistemas de criação. O que são sistemas de criação? É se você vai fazer ele intensivo, fornecer alimento e ele vai ficar paradinho só comendo, engordando, para ficar menos tempo e ir para o abate, ou se você vai fazer ele extensivo, igual cria gado. Deixa no pasto, o bicho engorda no pasto. Ou então tem o semi, né? Que você pode criar ele solto e quando ele tem uma determinada fase, você prende só para engordar, tá bom? E também nós temos sistema de alimentação. Sistema de alimentação vai também depender o quê? Vai depender do... sistema de alimentação vai depender do sistema de criação. Aqui pro tio. Por quê, professor? Anota aí. Mão de obra. Se você fizer um sistema intensivo, então o sistema de alimentação tem que verificar, vai ser ração específica para cada fase de desenvolvimento ou você vai utilizar volumosos, pastos, plantar napieira, capim camerô, cana, soja, milho, para triturar esse volumoso ou também silagem. Perfeito? Galerinha, depois de finalizar agora essa nossa revisão da aula 19.1, que foi feita a revisão agora na 19.2, vou deixar vocês aí fazendo as atividades, mas daqui a pouco o tio volta junto com a professora Odelina, né, professora Odelina? Para a gente corrigir as atividades. Aguardo vocês. Tchau, gente!
É o horário? É para cumprir o horário, então já terminou, meus queridos. Era só 15 minutinhos de vocês terem o tempinho de fazer exercício aí. Agora está eu aqui, o tio, professora Aldelina, vai me auxiliar aqui. Vamos fazer as correções. Coisa rápida, pessoal. Só para lembrar, questões abertas, o tio vai explicar, vai deixar lá na tela. Questão 1, mostra o gabarito, a resposta. Às vezes, dá um tilt na cabeça, eu não leio, eu só explico. Mas está ali. Mas aí, às vezes, o tio lembra que tem que ler. Aí o tio lê primeiro tudo e explico. Então, enquanto eu estou explicando por que aquela resposta, você vai lá, dá uma olhada e fala assim, poxa, não escrevi com as mesmas palavras, mas contemplou é o que importa. Eu vou frisar algumas palavrinhas, principalmente termos técnicos. Prof, eu não escrevi termo técnico, mas eu escrevi o significado do termo. Tá correto, tá bom? Mas eu tenho que forçar, incentivar que vocês escrevam também o termo técnico. É só você colocar ali, ó. Esqueci de colocar o termo técnico? Abre um parênteses, bem em cima, coloca lá o termo que o tio vai estar sempre falando aqui. Tudo bem? Só para ficar tranquilo, não precisa estar idêntico. Às vezes eu leio a resposta e falo assim, ó, também poderia ser desse jeito. Tá bom, galera? Outra coisa, questões fechadas. As questões fechadas são questões que a gente tem que escolher uma das alternativas. Na hora de explicar, às vezes, se eu vejo assim, é bom, é necessário, a gente volta no slide para esclarecer, tá bom? Então, pegue aí suas canetas, seus cadernos, olhos atentos, ouvidos abertos e olhem para o slide. Atividade de sala. Vamos lá para a primeira questão? A criação de cabras tem como objetivo a produção de alimentos de origem caprina. Quais os produtos advindo desse sistema de criação? Olha aí, meus queridos. Nós temos carne, leite e couro. Me lembrou muito, né? O dos ovinos, tá bom? Só que aqui nos ovinos, o que muda? Aonde está couro, nós escrevemos lã, né? Aqui já é avisado muito o couro, leite e carne. Lembrando também, meus queridos, na criação de cabras, a gente não vê muito corte, dupla aptidão, carne e corte. Então, sempre nós vamos estar frisando aqui para vocês que a criação é carne, que também, se você escreveu, professor, eu não escrevi carne, eu escrevi corte. Eu não escrevi leite, escrevi leiteiro. Tá errado? Tá. Por quê? Porque quando você coloca corte, é o sistema de produção. Sistema de produção, corte. Sistema de produção, leiteiro. Aqui nós queremos saber o produto. É a carne e o leite. Professor, e se eu tivesse colocado processamento, né? A linguiça, se eu fizer defumado, entra tudo aqui em carne, tá bom? Tudo bem. Vamos então para a próxima? Próxima questão. Já fiquei xoxinho. Tá curioso, meu querido, para saber o que é? Manda um inbox. Como exemplos de produtos advindos da criação de cabra, temos a carne, o leite, o couro. Também podemos aproveitar as fontes de insumo que são bem valorizadas no mercado. Descreva essas fontes de insumo. Ah, tá. Lembra que nós falamos sobre a tripa, que nós falamos sobre o esterco, não, as fezes do animal? Perfeito, meus queridos. Então, olha só, insumo, a fonte de insumo, podemos descrever a tripa, que na aula de processamento vamos ter,
A gente vai falar qual tripa, qual é a porção, que parte, como se retira, qual é o processo de higienização. Vamos ver isso aí, tá bom? A tripa que é útil para o preenchimento, né? Quer dizer, ela é utilizada para fazer preenchimento da salsicha, da linguiça. Já o esterco, que nós estamos enfatizando, é ótimo material para adubação. Claro que passa por um processo de decomposição. Passa o processo que a gente fala o humus, né? Produção, fazer a compostagem. Nós já, lá no segundo ano, nós temos uma aula de composteira. No primeiro ano também vamos ter, que são os produtos, né? Os insumos das criações. A bosta da vaca, a bosta do boi, também. What? Agora que eu vi. Meu, olha isso aqui pro tio. Bosta da vaca, como é que faz? Misericórdia, igualzinho. É desse jeito mesmo. Gente, eu vi quando eu estava falando, eu tô aprendendo, Aldelina, eu tô aprendendo. A bosta é desse jeito, que ela chega para fazer, para a gente começar a fazer ordenha, menina, pof, pof, pof. Aldelina, me ajuda aqui, que é uma coisa que eu sempre falo para meus estudantes. Tem diferença de bosta, da vaca, bosta, e merda, do suíno. Qual é o sinal da bosta? Faz aí de novo? Ah, e o sinal da merda? Ah, porque assim, gente, eu vou falar só para relembrar, vai ter uma aula dessa, que eu vi ela fazendo bosta. Bosta, tudo que é bosta é bom. Por quê? De suíno, do bovino, porque ele vai possibilitar o surgimento da vida. A bosta, o esterco da vaca, quando cai assim no solo, pof! Aí a incidência solar resseca. E aí os micro-organismos começam a agir naquele esterco, que fica uma crosta, fica uma capa. E aí fermenta, aí vem fungos, bactérias, artrópodes, vão passar pelo processo de decomposição, aí começa o quê, professor? A vir novos vegetais. Claro que quando ela joga aquela bosta no pasto, chega queima. O processo de decomposição, o processo de fermentação, ele é altamente corrosivo. Corrosivo em que sentido? Para alguns vegetais. A gente vê que as folhas, ali durante o processo, as folhas não nascem, ficam tudo amareladas. Isso é um processo de transformação. Por isso que a gente recolhe toda a bosta, para fazer o que, professor? Composteira, compostagem, para transformar aquilo em nutriente. Que quando você joga aquilo no solo para preparar a horta, chega os vegetais, desenvolve a parte foliar. Quando entra em processo de frutificação, floração e frutificação, meus queridos, vem com os nutrientes, todos os nutrientes necessários. Então, bosta vai passar por um processo da composteira, que é para produzir humus. É a bosta. Agora, a merda não. A merda do bovino já vai para a produção de gás. Pode usar como adubo, professor? É assim, se você só alimentar... estou abrindo parênteses, né, que eu vi você fazer... Se você for alimentar com ração, só ração, é uma coisa, tá, gente? Suíno. Mas se você colocar lavagem, altera. Eu não estou falando que a bosta do bovino não pode ser utilizado para fazer no biodigestor, para fazer gás, metano, para produção, para a gente cozinhar. Não estou falando que não pode, mas a do suíno é melhor. Nós vamos ver essa diferença. Só que, para adubo, aí depende do tipo de trato, de alimentação do animal. Então, os ruminantes, em geral, caprino, ovino, bovino, tem um alto teor de fibra e origem de matéria orgânica vegetal para você utilizar para adubo, tá? A gente vai entrar nessas particularidades também, que é um tipo de insumo que a gente está vendo na nossa questão. Mas como eu aprendi a fazer o sinal,
da bosta? É aqui. Isso, agora. Aí, merda. Obrigado, meus senhores. Agora sim, na tela, meus queridos. Abri um parênteses aí, porque ele está falando de insumo. Na hora que a gente for falar especificamente disso, a gente vai frisar qual é o interesse. Matéria-prima de origem bovina, caprina, ovina, matéria, para formar esterco, e suína, né? Também formar esterco, mas depende da nutrição. E para quando a gente for fazer biodigestor, nós vamos ter uma aula de biodigestor. The question 3. Os caprinos são acometidos por várias doenças. Quais são as doenças que podem comprometer a saúde desse animal? Vamos lá. Aqui, meus queridos. Calma aí que eu tenho que ler. Linfadenite. Caraca! Linfadenite. Caseosa, que é o mal do caroço. O ectocontagioso, boqueira. A pododermite, que é a frieira. Além das doenças causadas por ectoparasitas, como piolhos, miases, que são bicheiras, sarnas, muitas podem ser provocadas por bactérias ou fungos. Na nossa região mais bacteriana é fungo, tá bom? Principalmente aquelas causadas por verminoses. Essas verminoses aqui, quando causam alguma miases, né? miíses, causadas por verminose, é porque os vermes, pessoal, eles roubam, sequestram seus nutrientes e aí as vitaminas que nós fornecemos para esses animais. Então, para a verminose e evitar essas doenças que é causada pela baixa da imunidade do animal, isso é quando ocorre um erro na profilaxia. Quando nós temos épocas, a idade do animal, aonde tem que ser realizado o quê? A vermifugação do rebanho. Tem a vermifugação não só da matriz, que é o macho e a fêmea, mas a vermifugação dos filhotes. Tem idade para isso. E claro que depois que eles entram na fase juvenil, também. E vacinação. Tá bom? 4. Esquematize o ciclo de contaminação natural dos caprinos por vermes. Já que nós falamos que isso é uma questão de prevenção, né? Todas essas miíses ou doenças ocasionadas por outros parasitas, como os endoparasitas. Endoparasitas são vermes, ectoparasitas são causados por piolhos, carrapatos. Então, os endoparasitas, nós vamos aí, então, ver como eles conseguem, né? Porque eles podem, e é uma coisa que é fácil de proliferação dentro do seu rebanho. Porque o animal, né, quando ele é criado extensivo, não intensivo, se não for feito preventivamente, né, a vermifugação, e ele tem uma infestação desses vermes, o que acontece? Os vermes botam ovos, e os vermes ficam presos no intestino. Botam ovos. Esses ovos saem junto com as fezes do animal. E aí, quando esses ovos eclodem, a larva, né, sai, ocorre então a saída dessa larva e ela fica ali na lavoura, ela fica ali próximo onde o animal pasta. Ou o animal vai ingerir, fazer a própria ingesta do verme, aumentando o número populacional de verme, ou então infectando outro animal. Professor, um
uma das coisas que nós podemos ficar de olho, porque lá no pasto a gente não consegue observar o aprisco. Aí nesse momento a gente vai voltar. Tá vendo o aprisco, pessoal? Não, professor, nem lembro mais. Vamos tomar. Aqui, o aprisco. Olha o aprisco. Deixa eu ver o outro. Volta. Aí, deixa eu apagar aqui. Tá vendo o aprisco? Tá, professor. Então, a parte do aprisco aqui, pessoal, ela é inclinada. Tá vendo? E o aprisco, ele é suspenso. E tem ripas. Deixa eu ver se está aqui nessa outra figura. Ó, a parte de cima do aprisco, ele é ripado, tem brechas. O animal fica aqui em cima, pessoal, à noite. O abrigo do animal fica aqui dentro do aprisco. E durante o dia, alguns, dependendo se estiver chovendo, se estiver muito quente, e aí na hora que o animal vai defecar, os resíduos ficam tudo aqui embaixo, ó, fica aqui, ó. A urina ela escorre e vem aqui, ó, para esse dreno e facilita. Muitas vezes, quando o animal ingere, se contamina com larvas adultas ou jovens, vai aumentar o número populacional. Se você encontrar larvas, vermes, aqui onde tu tá pingando aqui de vermelho, isso já está demonstrando uma alta infecção do animal. Os ovos você quase não vai observar, tá bom? Então, sempre ficar de olho no quê? O que vai alterar, professor? Mesmo que a população de vermes seja inferior, você vai observar uma alteração na estrutura das fezes do bichinho. Porque ele só come o quê? Um volumoso, né? Ele come ração, mas come volumoso. Então, caprino e ovino, aquelas fezes características, cilíndricas, bolinhas, que tem uma quantidade de fibra, parece palha, a gente vê, igual de bosta de vaca. E pode alterar, só que a bosta da vaca ela é pastosa, só que a deles não, é mais consistente. E se qualquer alteração, tá? Ou também coloração vermelhada, já é um indicativo, tá bom? Por isso que o aprisco também auxilia nesse processo de prevenção, para também tentar identificar o animal, separar o animal e também, ou fazer em todo o rebanho, né? Esse processo. Ok, prof. Então, vamos continuando aqui. Então, aqui está o ciclo, né, de contaminação. Vamos para a próxima? Vamos. Questão 5. Aí, ó, tá sequencial, né? Vamos falar de uma coisa, vamos puxar outra coisa. Aprisco corresponde a uma estrutura de curral para abrigar os caprinos. Esquematize um abrigo suspenso para caprinos com as suas devidas características. Aqui, ó, pessoal, agora que eu percebi, eu coloquei as características externas e esqueci de pedir as características internas. Fiquei devendo. Mas aí, se o colega quiser fazer, os queridos estudantes depois, quais são as características externas, professor? O aprisco, ele é feito para poder abrigar o animal, tá bom? Épocas chuvosas, tempestades, principalmente para ovinos. Caprinos, quando não em épocas de estiagem, porque são animais resistentes, mas é na épocas chuvosas, tá? E principalmente quando tem filhote. Aí tem uma escada, essa escada a gente vai ver toda a estrutura de construção de uma escada dessa. Deixa eu pegar essa cor aqui que, ó, a escada, como é uma rampa, tem o coxo externo aqui, ó. Isso aqui, pessoal, esse desenho que vocês estão vendo aqui, ó, eu ia tentar circular o desenho. Esse desenho aqui, ó, isso aqui é para encaixar a cabeça. Aqui, ó, tem todo um cálculo matemático que a gente faz padronizado. Nós vamos mostrar isso para vocês. Ele é suspenso, a altura, todo a alvenaria, a parte de baixo é de alvenaria e tem uma inclinação. A aula aqui não é a aula de estrutura, quer dizer, uma aula de instalação, nós vamos ter, tá? Mas aí eu estou apontando, ó,
tenha também um coxo aqui. Na verdade, esse é o coxo de ração. Esse aqui, ó, é o coxo que você pode colocar a água, ou aqui também, que eu não coloquei a parte interna, que aí também a parte interna vai o sal e o coxo interno. Mas como eu não pedi, só essas características externas do aprisco. Meus queridos, com isso a gente finaliza aqui a nossa correção das atividades, resolução de algumas dúvidas que possam ter ficado. Vou ficar aqui juntamente com a professora Alderina, que vai descansar as mãozinhas dela agora. Daqui a pouco a gente volta com mais outra aula, tá bom? Tchau para vocês.